fica no livro de 2 Coríntios, versículo 12, que fala sobre a visão celestial e o espinho na carne. É uma palavra muito conhecida. Fala sobre Paulo. E a missionária agora estava falando sobre a aflição e eu já estava lendo essa palavra mais cedo, hoje lá na minha sogra, e agora ela falou mais ao meu coração. O versículo 12 diz assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem que é em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, só Deus sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, só Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáceis, de que ao homem não é lícito falar. De assim me gloriar, de um assim me gloriar-me, eu, mas não de mim mesmo, não gloriar-me, senão das minhas fraquezas. Aí a gente vai pular lá para o versículo 7. E para não me exaltar pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois me gloriei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Essa é, pode assentar, igreja, por favor. Essa é uma palavra que eu sei que muitos conhecem, é uma palavra que eu mesmo gosto bastante, que fala sobre Paulo, que fala sobre o espinho na carne que Paulo tem. Alguns estudos vão dizer que esse espinho na carne de Paulo é algo psicológico. Alguns estudos vão dizer nada muito ao certo, mas tem diversos estudos falando a respeito dessa passagem do espinho na carne de Paulo. Alguns vão dizer que é algo psicológico, alguns vão dizer que ele passou a sofrer perseguições, porque outrora ele era perseguidor, e após ele se tornar de Saulo para Paulo, ele passou a ser perseguido, mas nada muito ao certo. A única coisa que as Escrituras nos narram ao certo é que aquilo afligia muito a alma de Paulo, afligia muito a Paulo. Tanto que no versículo 3, no versículo 8, vai falar que Paulo ele roga a Deus 3 vezes para que Deus pudesse tirar aquele espinho da sua carne. Vai dizer que Paulo ele pede afinco a Deus por 3 vezes para que tire o espinho da carne dele, para que tire dele aquilo que vem afligindo a alma dele, quem sabe até o corpo dele, porque tem diversos estudos, mas nada fala muito ao certo, mas algo que afligia e tirava a paz de Paulo. Tanto que ele pede a Deus por 3 vezes para que Deus tirasse o espinho da carne dele. E o que Deus fala para Paulo é: Paulo, a minha graça ela te basta, porque o meu poder ele vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. O que Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã, talvez você tenha entrado hoje aqui com algo que aflige a sua alma, com algo que aflige o seu coração, com algo que te aflige talvez até carnalmente, alguma doença, eu não sei o que você tem, e que você vem orando, buscando a face do Senhor e pedindo a Deus por diversas vezes: Senhor, tira de mim, Senhor, afasta de mim, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, eu vou chutar o pau da barraca, Senhor, para mim não dá mais. Mas o que Deus está falando para você nessa manhã é que a graça dele ela te basta. Porque quando você acha que você está fraco, assim você se faz forte. Porque o poder de Deus ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se a gente for entender bem esse versículo 12, se a gente for ler ele no total e ver o contexto, a palavra vai falar que Paulo ele diz que ele conhece um homem que se em espírito ou não foi arrebatado ao terceiro céu. E esse homem que Paulo está relatando aqui é o próprio Paulo. Ele está falando dele mesmo. Só que o versículo 3 vai nos dizer que lá foi narrado coisas para ele que ele diz que é inenarrável. São coisas que não provém nem ao ser humano falar. São coisas que ele viu. O que esse homem será que esse homem viu ao terceiro céu? Porque ele relata que são coisas que não provém nem sair da boca do ser humano. Ele viu prodígios e maravilhas. Esse homem viu coisas que ele diz que não provém nem ao ser humano falar. Não é lícito nem sair da boca do ser humano. Então esse homem viu cada coisa lá em cima, ele viu cada coisa ao terceiro céu. Só que esse mesmo homem vai rogar a Deus e vai falar: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, isso está me apertando, isso está me afligindo. Senhor, isso está tirando a minha paz. E Deus está falando para Paulo: Paulo, a minha graça, ela te basta.
quando você acha que você não vai mais aguentar, é a minha graça que te sustenta, é a minha potente mão que te basta, é a minha potente mão que te mantém de pé. O que Deus está falando para Paulo é isso, que a graça dele ela nos basta, a graça dele, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza, porque quando nós achamos que nós estamos fracos, nós estamos fortes, porque é a graça de Deus que nos sustenta, é a graça de Deus que te fez levantar nessa manhã de domingo, num dia desse, num dia de sol, que você poderia estar em outro lugar, e veio até essa igreja escutar essa palavra, não só essa palavra, mas o decorrer do culto, todos os louvores, a pregação que vai ser hoje pregada. É a graça de Deus que fez com que você hoje viesse e entrasse por essas portas, porque você pode ter vindo hoje se arrastando com a sua pouca fé, na sua última esperança, mas você levantou, tomou um banho, botou a sua melhor roupa e falou: eu vou escutar o que Deus tem para falar na minha vida hoje. E foi a graça de Deus que te trouxe hoje nessa manhã, fraco, chorando, gemendo, com dor, mas é a graça de Deus que te basta. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Bem, palavra forte que o Breno Rafael